quero falar com vocês algumas coisas interessantes sobre este trabalho. Nós colocamos aqui, vivendo a Sagrada Semana com o Mestre Jesus Cristo. Colocamos assim, compêndio formatado a partir de trechos retirados de antigas obras místicas de templos iniciáticos que trabalham com os primeiros livros dos cristãos gnósticos. Então, colocamos isso aqui porque assim é. Porque vocês também digam, Maga Prisca, existe ainda os primeiros livros dos cristãos? Existem. E nós estamos falando quem são os cristãos gnósticos nas primeiras aulas do curso Cristianismo Iniciático. Nós estamos entrando em detalhes de quem são eles e como é que foi que eles protegeram este legado das primeiras obras, dos primeiros discípulos que conviveram com o Mestre e que criaram verdadeiros tratados. Nos pátios internos, nós estamos tendo uma sequência de aulas que falam dos primeiros cristãos, da vida deles, da obra deles, principalmente as discípulas. Estamos falando delas, o colegiado feminino que estava coordenado por uma grande iniciada, uma grande instrutora, uma grande senhora da mística e da espiritualidade, que era o colegiado de Nossa Senhora, que coordenava as discípulas do Cristo Jesus. Introdução. As instruções apresentadas neste compêndio, pequeno em formato, porém gigante em energia mística, foram extraídas de antigas obras místicas e iniciáticas utilizadas pelos primeiros cristãos gnósticos. Então eu expliquei para vocês no encontro passado que os primeiros cristãos gnósticos, eles possuíam uma metodologia de trabalho toda formatada, que foi formatada por eles e pelos mestres deles. Mestre Jesus, em primeiro lugar, Mestra Maria e os outros grandes discípulos responsáveis pela instrução. E nós aprofundamos a respeito dos cristãos gnósticos nos pátios internos, porque essa estrutura, ela está presente na história da humanidade até hoje. Ela foi muito atacada, mas ela sempre sobreviveu, porque ela é estrutura de avatares. Então ela pode assim sumir do cenário, mas ela não deixa de existir. Ela fica invisível, não é? Tanto é que em alguns momentos, na Idade Média e na Renascença, grandes escolas místicas vão se chamar assim, o Colegiado dos Invisíveis. E esse nome, uau, é um nome secreto, né? Não, não é um nome secreto. Eles tinham que ser invisíveis, porque senão eles eram queimados na fogueira da Inquisição, por exemplo. Então, os cristãos gnósticos, herdeiros do conhecimento dos primeiros cristãos, que eram os grandes discípulos responsáveis pela instrução, nunca deixaram de existir. Mas, em muitas fases da história, inclusive agora, se tornam invisíveis, para não correr riscos de que o conhecimento superior seja retirado da face da Terra pela mediocridade da nossa sociedade humana. Na atualidade, a sociedade humana pode ter contato mais profundo com a mística do cristianismo através dos evangelhos apócrifos, dos documentos dos essênios, bem como através da obra mística magistral Pistis Sophia. Todos esses tratados, evangelhos apócrifos, documentos dos essênios, obra magistral chamada Pistis Sophia,
são obras que falamos nos pátios internos. Aliás, é por essas obras que os cursos místicos são baseados. São nessas obras. Obras que eram faladas desde sempre pelas escolas místicas, mas que, graças a Deus, a partir de 1940, com a descoberta dos manuscritos nas cavernas dos essênios, ficou confirmado categoricamente que os documentos que tem nos templos místicos e gnósticos correspondem à verdade, porque foram encontrados nesses locais. E nós contamos em detalhes esta história nas primeiras aulas do curso Cristianismo Iniciático. Prosseguindo. Nunca antes, na história da Terra, um iniciado e mestre havia chegado ao nível de transcendência mística na qual o Mestre Jesus chegou na Sagrada Semana. Nunca antes, na história da Terra, um iniciado e mestre havia vivido uma iniciação e um trabalho místico fora dos muros fechados dos templos iniciáticos, como fez o Mestre Jesus. O Mestre Jesus viveu nas maiores escolas e templos de sua época e foi mostrar a mística na sociedade. Nos pátios internos nós estaremos falando, inclusive neste módulo, onde explicamos a Sagrada Semana, estaremos falando em detalhes quais foram as escolas de quais países, mais de um. O mestre viajava quando, antes de ele iniciar a sua caminhada aos 30 anos em Jerusalém, ele passou por vários templos iniciáticos de vários países, onde atingiu a mestria iniciática. E nós estaremos explicando estes templos nos pátios internos, inclusive neste módulo que trata do ritual da Sagrada Semana. Continuando, neste trabalho que estamos apresentando, os templários da Ordem do Templo Harmonia receberam instrução para compartilhar uma das pautas místicas e um dos trabalhos ritualísticos da Sagrada Semana, que nosso Mestre Jesus viveu em público, em meio à sociedade humana. Vocês irão perguntar, Maga Prisca, templários? O que é isso? Porque muitos de vocês sabem quem foram os templários na história da Terra. Sim, templários. Porque todos os que trabalham no ofício sagrado são chamados templários, porque trabalham para o templo. E o templo não necessariamente é um templo físico. O templo é um templo místico, é o ideal, é a grande obra crística, a grande obra da hierarquia divina. Os templários são os que servem ao templo. Eles são consagrados através de ritos específicos para cumprir a sua função de templário. E sim, a Ordem do Templo Harmonia criou o site comharmonia.com para passar informações místicas. E nós somos os templários da Ordem do Templo Harmonia que trabalhamos no site Com Harmonia. Então aqui este parágrafo está nos dizendo que nós estamos compartilhando com vocês as informações de um dos trabalhos ritualísticos da Sagrada Semana. Prosseguindo, o ritual Vivendo a Sagrada Semana com o Mestre Jesus Cristo é um poderoso instrumento de oração para estes tempos. Pessoal, aqui no site Com Harmonia, nós vamos, ao longo dos tempos,
aprofundar com vocês o poder da oração mística, da oração científica, conforme até o nosso mestre, instrutor Yogananda, né, nos ensina nas obras dele. Ele fala oração científica. Quando nós vamos nos dando conta do que é a oração, o verdadeiro sentido da oração, e a oração feita de uma forma superior, mais sofisticada. Porque oração, até como diz Yogananda, está me vindo na mente os livros dele, ele diz que nós não oramos, né? Que num primeiro momento, quando nós não entendemos a ciência da oração, ele diz, Yogananda diz que nós parecemos mendigos diante de Deus, porque nós estamos sempre lamuriosos, pedindo alguma coisa. E isso não é oração, tá, pessoal? Isso é uma forma de ser pedinte. A oração é quando nós entendemos o que é este instrumento, que os grandes mestres e mestras da hierarquia e os grandes avatares, quando estiveram na Terra, nos explicaram sobre oração, orar. A oração, ela movimenta todas as frequências energéticas. A oração muda energia. A oração muda estado de ânimo. A oração muda doenças. Muda tudo quando nós sabemos praticá-la. E a oração é sempre um ato de poder. Ela é como um decreto. Ela é uma ordem. Nós estamos, através dela, entrando em contato com o poder absoluto da presença divina e da hierarquia, e estamos em comunhão com a presença divina, em comunhão com a hierarquia, em comunhão com algum mestre ou mestra que estejamos utilizando na oração. Nós estamos em comunhão com eles, entrando em contato com a energia perfeita deles, que vai se irradiar para nós, que vai emprestar para nós poder, sabedoria e amor, para que de posse dessas energias que nós ainda não temos em nós, mas podemos solicitar para a presença divina, nós possamos modificar, melhorar, transcender, superar qualquer situação dentro de nós e fora de nós. E aí, neste trecho deste compêndio, os nossos instrutores chamam a nossa atenção para nós aprofundarmos o que está sendo dito aqui. O ritual Vivendo a Sagrada Semana com o Mestre Jesus Cristo é um poderoso instrumento de oração para estes tempos. Por quê? Porque nós entramos em comunhão com nada mais, nada menos do que com o Mestre Jesus, o Cristo, o Senhor, o Rei destes universos materiais. O Avatar, que veio nos abrir a porta para sairmos de qualquer tipo de limitação e sofrimento e transcendermos estas situações. Este rito, que é elaborado com vários decretos, com várias orações curtas, ele vai nos fazer entrar em comunhão com os códigos de luz que Jesus imprimiu na Terra quando ele aqui viveu a chamada Sagrada Semana. Certo? Aí continuando. Transcrevemos a seguir as orientações do Mestre Jesus, registradas na obra mística magistral Pistis Sophia, onde ele orienta os discípulos sobre o trabalho místico e iniciático junto à sua obra. Pessoal, nos pátios internos, nós estamos aprofundando obras que existem
desde a origem dos tempos cristãos, mas que não foram muito faladas publicamente. E também, após o advento da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, estas obras, apesar de estar demorando décadas para elas serem traduzidas, catalogadas, depois interpretadas por grandes místicos que falam disso, finalmente elas estão voltando para nós. Pistis Sophia é uma destas obras. Nós estamos lendo introdução na página 3 do compêndio que entregamos e agora nós vamos ler aquelas palavras que estão em negrito, que nós falamos no parágrafo de cima no encontro anterior, que são palavras que estão registradas na obra apócrifa Pistis Sophia. Então vamos lá. Na Sagrada Semana, eu venci todas as dificuldades que o mundo de ilusão apresenta. São palavras, pessoal, do Mestre Jesus, na obra Pistis Sophia, escrita pelos seus discípulos e discípulas, tá bem? Eu vou ler novamente desde o início. Na Sagrada Semana, eu venci todas as dificuldades que o mundo de ilusão apresenta. Que vossa vivência comigo, através da Sagrada Semana, traga paz aos vossos corações e paz ao mundo inteiro, transformando o cenário desta terra. A todos os que oram e meditam comigo na energia espiritual da Sagrada Semana, eu decreto. Muitas perguntas vocês podem me fazer aqui, vocês que estão estudando nos pátios externos e que não estejam acompanhando os cursos nos pátios internos. Vocês podem me perguntar, Maga Prisca, o Mestre Jesus falou da Sagrada Semana depois que ele a viveu? Ou seja, quando ele já não estava mais entre nós? Então eu convido você para fazer o curso Cristianismo Iniciático. Porque depois que o Mestre viveu a Sagrada Semana, ele continuou com os discípulos por muitos meses. E ele continuou com diversos grupos espalhados em diversas regiões, até mesmo em outros países, por meses e meses. E aí foi que nesses encontros ele ensinou a parte mais profunda da ciência espiritual que ele veio trazer. Ele precisou provar ao colegiado discipular que ele realmente era autêntico no que ele estava ensinando enquanto estava vivo, enquanto estava com esse corpo aqui. Ele precisava provar que tudo que ele estava ensinando era fato, para que depois de posse do contato dos discípulos com ele, após a ressurreição, eles pudessem compreender temas mais profundos, vindos de dimensões superiores. E existem inúmeras obras que tratam do conhecimento que o Cristo ensinou depois da ressurreição. Uma dessas obras é Pistis Sophia, que para nossa sorte já se encontra revelada para a nossa sociedade. Esta obra chama a nossa atenção para nos alertar que é necessário um amadurecimento da nossa parte em relação a compreendermos a obra de um avatar. Por que eu estou falando isso? Porque nós não entendemos até hoje o evangelho dele enquanto ele esteve vivo em corpo físico. Não entendemos até hoje. Quanto mais entendermos uma obra que ele entregou a um colegiado de seres que estavam vivendo
as iniciações dele num nível muito mais transcendente depois que ele ressuscitou, ou seja, no seu corpo estelar, se revelando como ser cósmico, ele continuou o trabalho de ensino. Nossa, Maga, do que você está falando? Eu estou falando de uma obra que estava enterrada nas cavernas do Mar Morto, desde o início do cristianismo. Não existe recursos e ideia dessa obra ser falsa. Isso, peritos de diferentes partes do planeta já averiguaram. Não existe como essa obra ser falsa. E ela não é assim, não. Se a gente for transformar em livro, procurem aí, Pistis Sophia. Ela tem esse tamanho aqui. Ela é muito maior do que o que vocês estão acostumados a ver no Evangelho. Então, uma obra dessa, ela vem chamar a nossa atenção. Opa, peraí. Demorou 2000 anos para essa obra ser revelada para nós, porque desde o momento em que ela foi descoberta nas cavernas dos essênios, e uma parte dela também foi descoberta no cemitério egípcio de Nag Hammadi, não é? Foram descobertos pedaços de obra que vão ser chamada de Pistis Sophia. É preciso entender o que seja Pistis Sophia. Nós estamos explicando isso nos pátios internos, no curso Cristianismo Iniciático. Não existe como explicarmos aqui nos pátios externos, porque é preciso uma sequência de aulas para passar os conceitos para vocês. E vocês precisam ser devotos, cadastrados no templo, para receber estas informações. Mas a obra Pistis Sophia, que é um apócrifo, que é um livro, um compêndio, vou chamar um compêndio, não, é uma obra muito vasta, vem chamar a nossa atenção para a nossa imaturidade diante das obras dos avatares. Porque, como eu digo, nós ainda não entendemos a mística, a metafísica dos evangelhos que nos foram revelados há mais de 2000 anos. Então nós não estamos prontos, nós não estamos maduros para Pistis Sophia. Por isso que, historicamente falando, ela veio depois. Primeiro nos foi dado os evangelhos para nós aprofundarmos isso. E depois a história revela a Pistis Sophia. Mas ela vai ser para os que estão amadurecidos. Para os que não estão, é necessário amadurecer primeiro. Então vamos aí perceber se nós não estamos com um atraso de 2000 anos no quesito compreensão da obra dos avatares para nos fazer evoluir e nos tirar de um mundinho limitado de sofrimento e nos colocar num mundo real, onde nós somos seres e cidadãos cósmicos. Porque é isso que nós temos que ir percepcionando. E aqui nesta frase, sim, o Mestre Jesus fala isso mesmo que foi dito aqui. Está lá, em diversas passagens de Pistis Sophia. A única observação que fiz nos pátios internos e que posso fazer aqui, chamar a atenção, é que nós iniciamos a frase dizendo: na sagrada semana eu venci todas as dificuldades que o mundo de ilusão apresenta. São palavras do Mestre Jesus. Sim, o Mestre Jesus chamava este mundo de mundo de ilusão, tal qual a ciência hindu e a mística budista ensina. E nos pátios internos vocês vão entender por que ele usava palavras bem parecidas
com estas outras linhagens religiosas. Só que ele não falou em Pistis Sophia na Sagrada Semana. No primeiro momento que ele fala desta semana, ele a chama de a última semana em que eu vivi com vocês, a nível físico. E depois o mestre começa a orientar os discípulos em Pistis Sophia que quando eles trabalhassem com a mística ritualística desta semana, em que Jesus sofreu o flagelo, a crucificação e a ressurreição, Jesus começa a instruir os discípulos que eles deveriam chamar esta semana de Sagrada Semana. Foi uma instrução do mestre para o colegiado dele, que iria implementar na Terra uma ciência quântica mística avançadíssima. Então, por isso, porque ele vai dar essa instrução em Pistis Sophia em outros momentos, que nós, de escolas herdeiras deste conhecimento, também chamamos de Sagrada Semana. E é por causa dos primeiros discípulos que fizeram isso que ficou instituído depois, quando as religiões externas se formaram, elas também começaram a usar o nome Sagrada Semana, Semana Santa, porque os discípulos gnósticos, herdeiros dos primeiros discípulos, usavam este nome para fazer os seus trabalhos. Porque as religiões oficiais vão se formar a partir do ano, iniciar a formar a partir do ano 300. Antes disso, os cristãos gnósticos reinaram com toda a fidelidade à obra do Mestre. Tudo isso está descrito, está explicado nos pátios internos, nas primeiras aulas do curso Cristianismo Iniciático. Pessoal, fica aqui para vocês mais este encontro, mais estes conhecimentos, e nós vamos dar continuidade. Nos próximos encontros iremos continuar aprofundando sobre este documento. Até lá, pessoal!